Nicolau Copérnico, já ouviram falar? Nicolau Copérnico foi astrônomo, matemático, jurista, ele que criou ali a teoria heliocêntrica, né? E era um estudioso da Bíblia também, amava a Bíblia. Se você não conheceu esses dois que eu falei, o terceiro você vai conhecer. Isaac Newton. Já deve ter ouvido falar, né? Quem passou pela escola aí, estudou física, passou pelas leis de Newton, um gênio, considerado o maior, ou um dos maiores gênios da física que o mundo já conheceu. Mas tem uma coisa pouco explorada da vida de Isaac Newton, é que ele, na verdade, dizem que ele estudava mais a Bíblia do que a própria física e ciência. Ele estudava tanto a Bíblia que ele escreveu um livro comentando o livro de Daniel. Olha que interessante. E o livro de Daniel é um livro assim, que precisa estudar muito. E ele comentou o livro de Daniel. Tem um livro, comenta verso por verso o livro de Daniel. Então, nós vamos perceber que não são pessoas sem cultura que estudam a Bíblia. A Bíblia é um livro profundo, que merece estudo. Um último personagem que você talvez já ouviu falar foi Abraham Lincoln, o melhor presidente que os Estados Unidos já teve. E ele conta que com 12 anos ele já tinha lido a Bíblia inteira. Você já leu a Bíblia inteira alguma vez? Com 12 aninhos, Abraham Lincoln já tinha lido a Bíblia toda. Tem um filme que retrata a história, a vida de Abraham Lincoln, e ele é muito famoso por seus discursos. Em cada discurso de Abraham Lincoln você vê alguma citação da Bíblia Sagrada. Bom, era o livro que ele amava. E eu quero que você passe a amar a Bíblia a partir desse estudo agora também. Tá bom? Então, eu vou dar uma série de informações sobre a Bíblia nesse estudo. Como é que é o nosso estudo? Como que ele vai se desenvolver? Ele é um estudo temático, ou seja, ele é por temas. Cada dia que nós estudarmos vai ser um tema. Então, nós não vamos sair dos temas, tá? Eu já vou te adiantar que o nosso próximo estudo vai ser na quinta-feira. E vai ser um dos melhores temas, na minha opinião. Nós vamos estudar na quinta-feira sobre a volta de Cristo. A volta de Jesus. Não tem um cristão que, quando estuda esse assunto, não fica com o coração assim palpitando de alegria, de esperança. Nós vamos na quinta-feira, então, ó, já tenho aqui um horário marcado com você, quinta-feira, às 8 horas. Você vai receber o link novamente. E nós vamos falar sobre a volta de Jesus. Nós vamos ler na Bíblia o que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus. Combinado? Não perca o estudo de quinta-feira. Imperdível esse estudo, tá bom? Hoje nós vamos falar da Bíblia. Nós vamos nos concentrar na Bíblia. Eu vou apresentar a Bíblia para você, tá? Eu tenho algumas informações aqui que eu quero mostrar. Você está conseguindo ver, deve estar conseguindo ver aqui a tela, eu estou compartilhando uma tela com você. Ricardo, está tudo certo aí? Ricardo, está conseguindo me ouvir bem? Olha só. Sim, Eliseu, tudo certo. Esse texto aqui, a Bíblia, a palavra Bíblia vem do grego, tá? Que quer dizer livros sagrados ou coleção de livros. Por quê? A Bíblia contém 66 livros. Olha só, nós vamos perceber que a Bíblia é um livro diferente. Na verdade, um livro único. Único no sentido de singular, tá bom? Porque ele tem 66 livros dentro dele. Nós podemos chamar a Bíblia também de biblioteca. Tem uma série de livros dentro dele. Então, a palavra Bíblia quer dizer coleção de livros ou livros sagrados. E a Bíblia é dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento tem 39 livros, o Novo, 27. Como é que eu sei o que é antigo e o que é novo? Antigo Testamento é tudo aquilo que foi escrito antes de Jesus nascer. Depois que Jesus nasceu, é Novo Testamento, tá bom? A Bíblia foi escrita por 40 autores. Eu vou voltar aqui para você me ver, que eu quero explicar melhor isso daqui. Olha só como a Bíblia é um livro único, diferente. Não foi uma pessoa que escreveu, foram 40. 40 pessoas em épocas diferentes. A Bíblia começou a ser escrita no ano 1500 antes de Cristo.
Quem começou a escrever a Bíblia foi Moisés, o primeiro a escrever a Bíblia, os primeiros livros. E ela foi terminar no ano 100 depois de Cristo, por volta do ano 100 depois de Cristo. E o último a escrever foi João, tá bom? O João é o discípulo de Cristo, o discípulo amado, a Bíblia diz. Então, a Bíblia demorou 1.600 anos para ficar pronta. Você conhece algum livro que demorou 1.600 anos para ficar pronto? Não existe. Somente a Bíblia possui essas características. Eu quero te explicar algumas coisinhas que para não passar em branco. Como é que era a contagem do tempo antes de Cristo? A contagem do tempo era decrescente. Hoje, nós estamos contando os anos de forma crescente. Nós estamos no ano 2021. No ano que vem é 2022. Mas lá no passado, quando Moisés começou a escrever a Bíblia, antes de Cristo, nós fazemos uma contagem decrescente. Então, estava lá Moisés no ano 1500, antes de Cristo. Passa um ano, vai para quanto? 1499. 2 anos, 1498. Vai descendo. 100 anos, 1400. Mais 100 anos, 1300. Até chegar em Cristo, e aí começa a contagem ser crescente. Por isso, a Bíblia demorou 1.600 anos para ficar pronta. E agora, eu quero te dar uma informação. Só disso que eu te falei, você já percebe que a Bíblia não é um livro normal, é um livro diferente. Mas agora eu vou te dar uma informação para você ver que ela é um livro, na verdade, sobrenatural. Foram 40 autores. Cada um escreveu em uma época diferente. E nenhum contradiz o outro. Não é impressionante? Sem eles se conhecerem. João não conheceu Moisés, né? Jeremias, um não conheceu o outro. Eles escreveram e não há contradição entre eles. A Bíblia é um livro perfeito onde tudo se encaixa. Não é impressionante? Bem, agora que eu já fiz essa apresentação da Bíblia, eu quero te convidar para nós lermos alguns versos da Bíblia. Eu quero convidar você, antes ainda, você está com a Bíblia na mão? Está com a Bíblia aí em mãos? Se tem uma Bíblia, mostra aí. Aí, eu não sei o quanto cada um conhece da Bíblia, tá bom? Mas eu quero que você abra logo lá no comecinho da Bíblia, nas primeiras páginas, tem lá um prefácio e um índice geral, tá? Que tem todos os livros da Bíblia. Porque nós vamos falar, vamos ler o livro tal, ler o livro tal. Então, você pode procurar aqui, se você tiver dificuldade para encontrar. No comecinho da Bíblia, nas primeiras páginas, tem o índice. Tá bom? Todos encontraram? Estou vendo gente folheando a Bíblia. Abre no comecinho, nas primeiras folhas, assim, já vai ter ali o índice. E você pode olhar e encontrar os livros por ali. Tá conseguindo, Joyce? Então tá bom. Outro detalhe, abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Gostei, a Joyce se comunicou comigo sem falar. No joinha eu já entendi tudo, viu, Joyce? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis agora. No capítulo 1. Então, o que é capítulo e o que é versículo? Capítulo é o número grande. Tá bom? Então, olha, logo no comecinho de Gênesis, Gênesis quer dizer ali o princípio, né? O livro das origens, as origens. É onde começa tudo. Tem história da criação, é um livro muito bonito. Mas no capítulo 1, o grande, aí vem os versinhos, que são os números pequenos. Então, eu vou falar capítulo 5, verso 2, por exemplo. Então, você vai olhar o número grande, capítulo é o número grande, o versículo, o número pequeno. Tudo bem? Tudo certo, Simval? Aê, garoto. Vamos lá, então eu vou passar agora. Vamos para a primeira pergunta. Quem escreveu a Bíblia? A partir de agora, a Bíblia vai começar a dar as respostas. Porque um estudo bíblico, eu não posso ficar falando o que eu acho. Se você já quiser ficar procurando, 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Está no finalzinho lá da Bíblia, perto de Apocalipse. Então, enquanto você vai procurando, eu vou falando. Eu não posso ficar falando algo que não está na Bíblia. Se é um estudo da Bíblia, é a Bíblia que tem que dar as respostas, tá? Então, 2 Pedro, capítulo 1,
verso 21. É só você chegar no livro do Apocalipse e voltar um pouquinho que você já vai chegar lá. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Todos encontraram? Olha, nós estamos com a classe bem bonita e bem cheia, hein? Tá legal. Muito bem, só que tem um detalhe. Antes de nós lermos a Bíblia, nós vamos fazer uma oração. Já percebemos que a Bíblia é um livro divino, não é? Então, para entender a Bíblia, nós temos que orar. Tá bom? Então, eu vou fazer uma oração e, se você puder, quiser, eu te convido para fechar os olhos, para a gente pedir para Deus nos iluminar a mente, para nós entendermos esse livro sagrado. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai amado, por favor, Senhor, nos abençoe nesses momentos. O Senhor é o autor da Bíblia e nós queremos compreender a mensagem do Senhor para nós. Isso nós pedimos, bom Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Está escrito assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, eu vou voltar ali na perguntinha: quem escreveu a Bíblia? Sabe, existem algumas pessoas que falam assim: ah, quem escreveu a Bíblia foram os homens, e o papel aceita qualquer coisa, né? Mas esse verso nos diz assim, ó: nunca, jamais, qualquer profecia foi escrita por vontade humana. Então, não foi um homem que pensou, eu vou escrever isso e vai ficar na Bíblia. Não, não foi. Diz assim: foram homens santos que falaram da parte de Deus. Olha o que diz o texto. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É o que nós acabamos de ler. O que esse texto nos diz? Esse texto nos diz que a Bíblia não foi escrita por qualquer homem. Foram por homens santos. Homens que Deus escolheu para que eles escrevessem. E termina o versinho falando assim: eles foram movidos pelo Espírito Santo. Sabe o que quer dizer movidos pelo Espírito Santo? O Espírito Santo é quem deu a mensagem para eles. Eu sou advogado, vocês sabem. Não sei quantos aqui já participaram de uma audiência. Hoje em dia as audiências são gravadas. Mas no passado bem recente, o juiz sentava um pouquinho mais alto, os advogados, o réu, todo mundo senta ali, as partes, né? E do lado do juiz tem um escrevente, alguém que fica escrevendo. Aí o juiz vai dar a sentença. Condeno o réu a 2 anos, né, de prisão. Ou, no nosso caso, nós trabalhamos com aposentadoria, o juiz dá a sentença lá. Determino ao INSS que aposente a dona Marina por isso, por isso, por isso. A dona Marina até sorriu, ficou feliz. E o escrevente escreve. Quem está fazendo a sentença? É o escrevente ou é o juiz? Quem é o dono da sentença? O autor da sentença. O autor é o juiz, mas quem escreveu? O escrevente. Assim foram os homens que escreveram a Bíblia. Deus é o autor, mas esses homens inspirados foram os escreventes da Bíblia Sagrada. Tudo bem? Compreendido até aí? Se tiver alguma dúvida, é só você soltar o seu microfone no cantinho e me perguntar, tá bom? Que nós vamos, o que nós soubermos, na medida do possível, nós vamos respondendo. Vamos para a próxima perguntinha aqui. Eliseu. Oi. Só uma coisa aqui, teve uma pergunta no chat aqui, da Regina, perguntando o que eram as letras ao lado dos versículos, o que significa. Ah, tá. Qual foi o verso que ela encontrou? Normalmente, eu já vou... existem algumas Bíblias, deixa eu voltar para mim. Existem algumas Bíblias que têm comentários embaixo. Então, isso é uma referência para você encontrar outro versinho ou ler algum comentário, tá bom? Essas letrinhas que... mas não são todas as Bíblias que aparecem isso. Boa noite, pastor. Boa noite.
São essas letrinhas que eu falo, não do rodapé de estudos. São as letrinhas que ficam, né? Deixa eu pegar aqui um versículo. 2 Pedro, aqui em primeiro, no 3, na minha Bíblia, tem um Czinho, um Bzinho, quando termina, né? Assim, a frase do versículo. Eu queria saber o que significa essas letrinhas. Bem pequenininha. Tem alguma coisa escrita no seu rodapé da Bíblia? Não, tem mesmo, só mesmo. Essa minha Bíblia, a Bíblia de Estudos, ela só tem mesmo os versículos que correspondem, né? Ou tipo assim, Pedro, aí fala, né? Ou Mateus, tem em Lucas também a passagem. Essas letrinhas que aparecem, elas não estão no original. Elas são acrescentadas exatamente para te orientar a outros versos que estão relacionados com esse, tá bom? A minha Bíblia que eu estou usando, por exemplo, não traz essas letrinhas. Eu já tive Bíblias que tinham as letrinhas. Você vai ter que encontrar algum lugar aí que tenha a referência de um verso que é relacionado com aquele. Mas não, Não bem. tem? Vamos continuar o estudo. Não tem? Desculpa. Então, ó, nós vamos fazer o seguinte. Você sabe, tem o WhatsApp aí da igreja, né? Do nosso curso, na verdade. Se você puder colocar lá a perguntinha e a gente traz a resposta já no próximo. Trago até com exemplos, tá bom? Aí fica, ou melhor, vou até pedir para o Ricardo já marcar. Ricardo, se puder marcar essa, a gente já traz alguns exemplos aí de como funciona esses. A Regina vai mandar a foto, né, Regina? Manda a foto para você, Ricardo. Tá ok. Ótimo. Legal, Regina, muito obrigado, viu? Desculpa. Não, tá ótimo. Vamos lá. Vamos para a próxima perguntinha. O ser humano consegue ver a Deus? Olha que pergunta curiosa. Já vou te explicar por que essa pergunta é importante. Mas eu quero que você vá lá para Êxodo 33, verso 20. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Então, o primeiro é Gênesis, o segundo é Êxodo. Êxodo 33, versículo 20. O ser humano consegue ver a Deus? Eu vou sempre esperar um pouquinho, tá? Para todos conseguirem achar. Todos encontraram. Segundo livro da Bíblia, o capítulo 33, é o verso 20. E eu vou até agora pedir a ajuda de alguém. Será que tem alguém corajoso aí que lê esse versinho para nós? Só para a gente interagir um pouquinho. O Johnny? Ótimo, Johnny. Só solta o seu microfone. Tem que soltar o microfone. Êxodo 33, verso 20. Posso? Pode. Escreventou, não me poderás ver a face. Por enquanto, homem nenhum verá a minha face e viverá. Olha, que verso. Muito obrigado, Johnny. E acrescentou, aqui é Deus falando. Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. O que está dizendo esse texto? Moisés pediu para Deus, para ver Deus. Olha, você já teve essa curiosidade de ver Deus? Como será que Deus é, né? Moisés pediu, e Deus disse, homem nenhum pode ver a minha face e viver. Sabe, ninguém então pode ver a face de Deus. Deus, ele é santo, e nós somos pecadores. Um dia, nós vamos fazer esse estudo num futuro próximo, um dia nós vamos ver Deus, tá bom? E Jesus Cristo foi a revelação do Pai. Agora, ver Deus na sua santidade, no seu poder, na sua glória, isso nós não podemos, senão nós morremos. Então, como que Deus falava com os profetas? Essa é a questão, por isso que essa pergunta é importante. Se ninguém pode ver a Deus, como é que Deus se revelava para esses profetas? Olha então, é a próxima pergunta. Como Deus se revelava aos profetas? Encontre aí na sua Bíblia, está em Números, capítulo 12, verso 6. Dessa forma, o primeiro livro é Gênesis,
segundo Êxodo, depois Levíticos e Números. É o quarto livro da Bíblia. Como será que Deus falava com os profetas? Números, capítulo 12, versículo 6. Eu vou aguardar vocês encontrarem. E aí, Dona Marina já achou? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Números 12, verso 6. Ótimo. Vamos ler, então? Tem alguém que gostaria de ler esse versinho? Posso ler, pastor? Ótimo, Regina. Pode ler. Ai, peraí que a minha folha caiu. Vamos lá. Números É o 12, versículo 12, 6. Isso. Então diz: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, a ele me farei conhecer em visão, em sonhos, falarei com ele. Olha que verso incrível, que é o próprio Deus falando de novo. Se tem um profeta no meio de vocês, eu vou me revelar a ele de duas maneiras. Não sei se vocês conseguiram perceber. Ó, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão, primeiro item, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Olha que legal. Como é que Deus falava com os profetas? Visão e sonhos. Tá? São, assim, quando você lê a Bíblia de uma forma geral, você vê várias vezes o profeta tendo sonho, tendo visão. É a maneira como Deus se revelava com os profetas. Certo? Vamos para a próxima. Vou diminuir aqui o meu... Deixa eu tentar arrumar aqui que deu. Aí. Bem, muito bem. Esta pergunta também é bem relevante. Qual parte da Bíblia é inspirada? Por que que esse assunto é importante? Há pessoas que pensam que só o Antigo Testamento é inspirado. Outros pensam que só o Novo Testamento é inspirado. Mas esse texto vai nos responder essa dúvida. Qual parte da Bíblia é inspirada? Está em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. 2 Timóteo fica no Novo Testamento, passa os evangelhos. Bastante atenção, porque tem 1 Timóteo e 2 Timóteo. Esse é 2 Timóteo. Não é tão fácil de achar esse livro, mas você pode ir lá no índice, que vai te dar a página certinho. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Ô Zé, Oi. eu não sei se tudo a Bíblia bate, mas talvez se desse o número da página não ajudava? Não bate, porque cada Bíblia tem uma numeração de página, né, um tamanho de letra, então número de folhas. Se nós estivéssemos todos usando a mesma Bíblia, né, da mesma gráfica, da mesma indústria, aí, seria igual. Como não é, as páginas mudam, então não dá certo. Bom, já que o meu tio Marcos tocou nesse assunto, foi bem lembrado, me deu um ganchinho aqui. Ah, mas cada indústria faz uma Bíblia? Sim, só que o conteúdo é o mesmo, tá bom? Às vezes a letra é maior, a letra é menor. Se for uma Bíblia mais moderna, às vezes traz até uma linguagem diferente, mais moderna, mas o conteúdo da Bíblia deve ser sempre o mesmo. Senão a pessoa adulterou a Bíblia Sagrada, tá? Mas as nossas Bíblias aqui, muito provavelmente vão ser todas iguais. Bíblia católica, Bíblia evangélica, todas elas têm que ter o mesmo conteúdo. Pode mudar palavras, mas devem ter o mesmo significado. Todos encontraram? Ô Zé, só mais uma coisinha, o tio Marco vai falar de novo. A tradução da Bíblia na linguagem de hoje, se tiver alguém com a Bíblia na linguagem de hoje, talvez a tradução mude um pouquinho. Correto. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16.
Todos acharam? Eu vou fazer a leitura deste. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, esse verso aqui tem bastante informação, mas para nós agora, a informação importante é essa. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, não pode o estudante da Bíblia falar, eu vou estudar só o Novo Testamento. Ou assim, vou estudar só o Antigo. Deve estudar a Bíblia toda. A Bíblia é um conjunto de livros. E ela se completa quando você estuda ela de maneira geral. Se você estudar só o Novo Testamento, vai faltar conhecimento do Antigo para você entender o Novo. E se você estudar só o Antigo, vai faltar conhecimento de como que as coisas se cumpriram, como que Jesus veio, né? Como é que o cristianismo funciona. Então, a Bíblia é um todo. Ela inteira é inspirada. Joia? Vamos voltar lá para o nosso slide. Bom, agora sim, mantenha aí onde nós estamos, que nós vamos interpretar um pouquinho mais os mesmos versos que nós lemos. Para que serve o estudo da Bíblia? Por que nós estamos aqui agora estudando a Bíblia? Esses versos vão dar resposta. Onde nós estamos aí na Bíblia, no mesmo versinho, capítulo 3, versos 16 e 17. Diz assim, ó, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que diz esse texto? Olha, para que serve a Bíblia? A Bíblia serve para o ensino. A Bíblia é um livro de muito conhecimento e ela vai nos ensinar, principalmente nos ensinar sobre Deus, tá? Sobre qual é a vontade de Deus e como o homem deve viver. Segundo, a Bíblia é um livro que traz repreensão. Sabia disso? Não sei se você gosta de ser repreendido. Normalmente, nós não gostamos que ninguém chame a nossa atenção, né? Mas a Bíblia vai nos repreender em alguns momentos. Ela vai dizer, olha, você está fazendo isso, mas isso não está certo. Tá? A Bíblia vai falar isso. Nesse estudo, vocês vão observar. Mas ela também não só nos repreende, ela corrige. Corrigir aqui é no sentido de mostrar o caminho correto. Tá? Olha, você está errado, o caminho é esse. O caminho correto é este. E ela, tudo isso para quê? A fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, amigos, nós fomos criados para boas obras. Infelizmente, a humanidade se desviou. E hoje parece que o homem nem sabe mais o que é boa obra, né? As pessoas se tornaram egoístas, mas com o estudo da Bíblia, a nossa mente é refinada e nós voltamos para o objetivo para o qual fomos criados, que é praticar boas obras. Agora eu gostaria da ajuda de alguém para nós lermos Salmos. Salmo 119, verso 105. Sempre respondendo essa pergunta, para que serve o estudo da Bíblia? Salmo 119, Salmo, ele está praticamente no meio da Bíblia. Se você fechar a Bíblia e abrir assim, vai cair no livro de Salmos. Nós vamos ler o capítulo 119. Este é o maior capítulo da Bíblia. Salmo 119, verso 105. Esse versinho aqui é um dos versos mais conhecidos da Bíblia. Salmo 119, verso 105. Eu vou voltar aqui que eu quero ver vocês. Todo mundo procurando a Bíblia. Olha que legal. Salmo 119, versículo 105. Todos acharam? Eu vou pedir ajuda para alguém ler. Quem gostaria de ler? O Johnny já leu uma vez. Tem mais alguém que gostaria de ler? Eu posso ler, Zé. Opa, Gisele, doutora Gisele, muito bem. Salmo 119, verso 105.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Qual é a pergunta? Para que serve a Bíblia? Olha o que diz esse texto. A Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É para a gente não pisar Tem errado, alguns aqui né? no grupo, tem alguns aqui no grupo que gostam de pescar, né? Vai pescar à noite sem uma lanterna, um farol, alguma coisa para você ver como vai ser difícil. Viver neste mundo aqui, nós estamos num momento muito crítico. Nós vamos falar bastante desses assuntos, dessa série de estudos. O que nós mais precisamos é de luz para não errarmos o caminho. E a Bíblia é a luz, é a lâmpada para os nossos pés. Existem tantas teorias erradas, tantos costumes errados, e é hora de nós nos voltarmos para a Bíblia, nos voltarmos para o conhecimento da Bíblia, e ela vai nos mostrar o caminho. Eu já vou perguntar para você, você gostaria de que a Bíblia fosse uma luz na sua vida? Sim, né? Claro que sim. Imagine só, a Bíblia te dando sabedoria para você tomar as melhores decisões, como tomar decisões com a família, com o trabalho, né? Os negócios. A Bíblia vai iluminar a nossa mente e brilhar no nosso caminho, especialmente na nossa vida espiritual, de como nos relacionar com Deus, tá bom? Então, a Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para os caminhos. Mais um versinho. Esse é fácil de achar, tá? É o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Apocalipse, capítulo 1, é lá o último livro da Bíblia. Versículo 3. Todos acharam? Tem alguém que ainda não achou? Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Tem algum voluntário para leitura? Quem vai ser o corajoso ou a corajosa aí? Apocalipse 1, verso 3. Posso ler, pastor, se ninguém quiser. Regina, ótimo. Pode ler, claro. É o verso 3 Verso 3 do capítulo 1. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Muito bem, Regina, muito obrigado. Olha que texto bonito. Você sabe o que quer dizer a palavra bem-aventurado? Quer dizer feliz e abençoado. Não é só feliz, não é a felicidade que o mundo prega por aí, né? O conceito de felicidade é um pouco diferente na Bíblia. É uma felicidade por ser abençoado por Deus. Então, olha, bem-aventurados aqueles que leem a Bíblia. É o que nós estamos fazendo hoje, lendo a Bíblia. Então, você é feliz. Sinta-se feliz e abençoado por estudar a Bíblia. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, 3 atitudes: ler, ouvir e guardar. Tá bom? Guardar quer dizer interiorizar e praticar. Então, a leitura da Bíblia, para que ela serve? Ela serve para nos abençoar e para nos mostrar que o tempo está próximo, está falando aqui. Que tempo será esse? É o tempo da volta de Cristo, que eu quero lembrar você, é o nosso estudo de quinta-feira à noite, que eu considero um estudo imperdível. Como será a volta de Jesus? Você nunca leu isso na Bíblia? Eu vou te mostrar um monte de detalhes, tá bom? Então, a Bíblia é um livro que nos abençoa. Bem-aventurados aqueles que leem, ouvem e guardam. Vamos para o próximo. O que acontece com quem estuda a Bíblia? Olha, nós já estamos chegando no finalzinho do nosso estudo, hein? Abra aí a sua Bíblia em João, capítulo 8, verso 32. Esse também é um versinho bem conhecido. João é um livro dos evangelhos.
No Novo Testamento é Mateus, Marcos, Lucas e depois João. João capítulo 8, versículo 32. João 8, verso 32. O que acontece com a pessoa que estuda a Bíblia e conhece a verdade? João 8, versículo 32. Pode procurar, se precisar ir lá no índice, não tem problema, pode ir lá, olhar e encontrar com calma. Eu não sei se você está marcando esses versículos, mas se você quiser, depois eu posso passar todos eles, né? O Ricardo encaminha para vocês, tá bom? João 8, 32. Evangelho de João, capítulo 8, 32. Todos encontraram? Opa, meu amigo Simval está encontrando lá. João 8, 32. Pode ir tranquilo, Simval, com calma. Se encontrou, faz um joinha aí, Simval. Aí sim. Alguém ainda não encontrou? Esse é o nosso penúltimo verso. Depois desse, vamos ler só mais um. João 8, 32. O Johnny pode ler para nós, Johnny? E conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Muito bem, muito obrigado, Johnny. Esse é um verso conhecido, não é? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que acontece com a pessoa que estuda a Bíblia e conhece a verdade? Ela fica liberta. Bom, ela é liberta. Olha que texto forte. Mas liberta do que, Elisandro? Liberta do sentimento de culpa, do pecado. Sabe, quando nós estudamos a Bíblia, nós descobrimos que Jesus morreu pelos nossos pecados. Então a pessoa fica liberta. Aquilo que a aprisionava, sabe, como se fossem correntes do pecado, ela fica totalmente liberta, livre. Então você é liberto da culpa do pecado, mas é liberto mais ainda. É liberto também do poder do pecado. O que quer dizer isso? Sabe os vícios da vida que nós carregamos? Nós não nascemos com ele, mas nós vamos pegando, né? O mundo vai nos dando, nós vamos pegando coisas que fazem mal para nós mesmos. A promessa bíblica é que aquele que estuda a Bíblia é liberto disso também. Deus tem poder na sua palavra, há poder na palavra de Deus para nos libertar. Bom, nos libertar das amarras, dos conhecimentos errados que existem por aí. Então, eu gostaria que você se apropriasse desse verso nesta noite e deixasse Deus te libertar, tá bom? Eu não sei o que te aprisiona, o que te magoa, o que te entristece, se tem alguma coisa que foi feita aí no passado, que às vezes sobrecarrega a mente, né? Deixe Deus te libertar, tá bom? O conhecimento da Bíblia tem que entrar na nossa mente e nos lavar, nos limpar. Esse é o poder que a Bíblia Sagrada tem. Então, nós vimos no comecinho que a Bíblia é um livro completamente diferente. A Bíblia, ele é um livro que foi escrita num espaço de tempo muito grande, por pessoas diferentes, que cada um escreveu na sua época, eles não se contradizem, a Bíblia se encaixa. Vocês perceberam que nós estamos lendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e as coisas vão se encaixando. Só que tem algo mais. Há poder na leitura da Bíblia para nos libertar. Meu pai, eu acho que não está aqui, sabe? Eu vou contar para vocês rapidinho a história do meu pai. Meu pai era alcoólatra. Alcoólatra de beber tanto que chegar no dia do salário, ele receber e passar a noite na rua e chegar no outro dia sem nada em casa. Quando eu era criança, eu tenho a lembrança de alguns homens levando o meu pai assim, carregado para dentro de casa. Uma vez outros trouxeram ele correndo assim, porque tinham outros que queriam bater nele. Olha só. Era um alcoólatra.
preso pelas garras do vício, até que conheceu o Evangelho, até que conheceu a verdade, e foi totalmente liberto. Hoje eu conto essa história, muitas pessoas falam, não é possível, o Dininho, meu pai. Né? Então, eu quero fazer aqui um apelo para você, deixe a verdade te libertar, tá bom? E nós vamos para o nosso último verso. Vocês estão gostando do estudo? Se sim, faz um joinha assim, ó. Ah, então tá bom. Então, ó, o último versinho do nosso estudo é esse aqui. Quem a Bíblia revela? Quando você estuda a Bíblia, quem você vai conhecer melhor? Está no próprio livro de João. Deixa eu abrir aqui a minha telinha que eu não abri. Aí, quem a Bíblia revela? Abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. Capítulo 5, verso 39. Você sabe o que é revelar? Revelar é tirar a cortina que estava cobrindo alguma coisa e você, então, vê o que está por trás das cortinas. Tá? Fica revelado, você consegue enxergar perfeitamente. A Bíblia revela uma pessoa para nós. É pelo estudo da Bíblia que nós vamos conhecer esta pessoa, que é o centro da Bíblia Sagrada. Está em João, capítulo 5, versículo 39. Todos encontraram? Deixa eu ver se a dona Marina encontrou. Encontrou, Dona Marina? Encontrou? Dona Marina, a senhora é craque, hein? Eu não sabia que a senhora tinha essa habilidade, não? Parabéns. João 5, 39. Alguém gostaria de fazer a leitura? É o último versinho da noite. Se você está assim, eu estou com vontade de ler, aproveita que é o último versinho do nosso estudo. Quem gostaria de ler? Posso ler? O Márcio levantou a mãozinha. A Samira falou alguma coisa, Samira? Falei. Posso ler? Ah, pode ler então. O Márcio, posso passar a vez para a Samira? Samira, lê para nós, por favor. João 5,39. Leio. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Muito obrigado, Samira. Esse versículo, quem falou essa frase foi Jesus Cristo. Jesus falou assim, olha, vocês estudam as Escrituras porque vocês querem encontrar a vida eterna. E isso está correto. É nas estudo das Escrituras que encontramos a vida eterna. Mas ele foi além. Ele diz assim, ó, e são elas mesmas, ou seja, as Escrituras, que testificam de mim. Jesus está falando, eu sou revelado nas Escrituras. Gente, se tem um personagem que você vai conhecer bem nesses nossos estudos, é Jesus Cristo, tá? E eu já te adianto que você vai se apaixonar por Jesus. Eu não sei se você tem um melhor amigo, mas se você tem, você vai fazer um outro melhor amigo. Jesus vai ser o seu melhor amigo a partir desse estudo. É encantadora a pessoa de Jesus. Saber que o Filho de Deus deixou o céu, veio aqui à terra, andou aqui na terra, passou por tudo que nós passamos, nossos problemas, sabe? Só fez o bem. E ele morreu para nos salvar. E saber que ele promete que um dia vai nos buscar, eu tenho certeza que Jesus vai se tornar a pessoa mais importante da sua vida. Tá bom? Gostaram do estudo? Sim, nós estamos encerrando. Quinta-feira que vem, gostaria muito de ver todos vocês novamente às 8 horas, porque nós vamos falar um pouco mais de Jesus. E agora, sobre a volta de Jesus. O que a Bíblia explica sobre a volta de Jesus. Tá bom? Quem vai estar aqui faz um joinha assim, ó. Quem vai... deixa eu ver, tem mais um quadro aqui, quer ver? Para eu ver todo mundo eu tenho que passar. Aê, muito bem. Espero que você tenha gostado desse estudo e que Deus te abençoe, tá bom? Vamos fazer uma oração final? Antes, perdão, alguém tem alguma dúvida sobre o que nós estudamos hoje?
Ficou alguma dúvida? Zé, eu tenho uma dúvida. Sim, opa, Gisele, claro. Como que são escolhidos, como é que foram escolhidos os livros que fariam parte da Bíblia? Correto. A Bíblia Sagrada, ela desde a sua origem, né, os profetas são reconhecidos na Bíblia. Os profetas são reconhecidos, desde Moisés, são identificados, os profetas, conforme as profecias foram se cumprindo, e foi sendo formado ao longo do tempo um cânon sagrado. O primeiro eram os 5 livros de Moisés. Os primeiros 5 que ficavam até guardadinhos lá no santuário, e depois foram sendo acrescentados. Os livros dos reis, que contam a história dos reis, esses livros que eram reconhecidos como fidedignos e escritos por profetas. Até que veio o Novo Testamento, foram escritas algumas cartas separadas, e aí aconteceu um evento chamado a Septuaginta, onde alguns homens pegaram todos esses livros e juntaram, tá bom? Juntaram, fizeram a coleção de todos os livros em um cânon único, um cânon sagrado. Tá joia? Num futuro, depois, algumas pessoas tentaram enxertar outros livros, mas aí já estava errado, tá bom? Estes livros sempre foram reconhecidos como livros inspirados. E, em um determinado momento, eles foram unificados, que foram escritos de maneira separada. E até que um dia, então, todos eles unificados. A doutora Gisele, ela é médica, viu, gente? Para quem não sabe, olha que legal. E ela é lá de Uberlândia, nós temos gente de longe. Eu acho que a Gisele é a mais distante. Tem alguém de mais longe do que Minas Gerais, sim, Uberlândia? Deixa eu ver. Tem alguém de fora? Quem é de fora de Olímpia? Levanta a mãozinha assim. Olha, a Regina, a Leuriene, minha prima. Leuriene, acho que está mais longe ainda, né, Leuriene? Você, que cidade que é mesmo? Estou aqui em Goiás, né? Goiás, legal. Inês Maria também. Paranaíba, que é Mato Grosso do Sul. Perto ali do Mato Grosso do Sul. Legal, muito bem. Então, ó, nós estamos, assim, importantes, né? Tem gente importada aqui no nosso estudo. Gente, ó, nós vamos terminar. Eu não quero nunca fazer um estudo, assim, muito longo, cansativo. Esse foi o nosso primeiro estudo. E se você tiver alguma dúvida, não tenho coragem de fazer agora, pode fazer no nosso WhatsApp lá que a gente responde. Tá bom? Um grande abraço. Vamos orar? Vamos fechar os olhos para fazermos a oração final. Senhor Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esses momentos tão preciosos. Estivemos aqui reunidos entre amigos, irmãos, e estudamos a Tua palavra. E eu suplico, bom Deus, nesse momento, que o Senhor abençoe cada pessoa que participou desta reunião de oração. Que tenhamos agora uma boa noite e que amanhã, Senhor, tenhamos um dia com a bênção do Senhor. E que na quinta-feira possamos todos nós estar novamente reunidos para o estudo da Tua palavra. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém.